A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Vamos continuar o nosso estudo sobre a corrupção. Irmãos, já abre a sua Bíblia aí em Filipenses 2,15. Quem está estudando comigo, cada áudio está pegando uma partícula do que é corrupção, amém? Vou deixar alguns agradecimentos para o final. Mas eu quero muito mesmo, irmãos, que vocês procurem fazer tudo que o Senhor Jesus nos ordena em sua palavra. Até porque, se não obedecermos Ele, irmãos, nada vai dar certo. Então, qual que é o segredo da vitória? Obedecer. Amém? Filipenses capítulo 2, verso 15 diz assim, Novo Testamento: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Tem gente que já até está decorando esse versículo. Tem gente que já até está pregando esse versículo. É bênção. Então quer dizer que nós temos que ser luz? Sim. Irrepreensíveis e sinceros? Sim. Inculpáveis numa geração corrupta, no meio deles? Sim. Você tem que ser exemplo. Não adianta pensar que não dá para ser perfeito. Dá sim. Não dá para ser justo. Dá sim. É só querer. Bem? Agora, como esse é o título do nosso estudo, corrupção, abre a sua Bíblia aí e vamos ler aqui em Jeremias capítulo 2, 21. Velho Testamento, o profeta Jeremias, capítulo 2. Vamos lá, estou abrindo a minha Bíblia aqui, verso 21 e 22. Jeremias 2, 21 e 22 está escrito assim: eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornastes para mim uma planta degenerada, de vide estranho? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Ainda que te laves, olha que palavra interessante, né? Ainda que te laves, ainda que se limpe, a sua amargura estará diante do Senhor, a sua sujeira estará diante do Senhor. Mas repara como que Ele te plantou. Deus te plantou como uma vide excelente, uma semente inteiramente fiel. E por que de repente essa vide excelente, uma semente fiel, se tornou em uma planta degenerada, em uma planta ruim? Corrompeu ela. Algo mexeu com ela. Quer dizer, Israel abandona o Senhor e olha o que o Senhor diz deles, né? Eles estão agora abandonando a Deus e faz isso. O que essa palavra nos dá um esclarecimento aqui? Toda pessoa quando sai da presença de Deus, seja desviando ou dentro da igreja desviada também, acontece que a pessoa, ela começa a entrar e se corromper por muitas coisas. Vou dar um pequeno exemplo aqui. A casa de Deus não é para ficar conversando, tititi, papapá, para lá e para cá, não. Casa de Deus é casa de oração, já preguei sobre isso e vou bater nessa tecla. Tem que respeitar. Deus constituiu o pastor e não você para dominar a igreja. Quem domina a igreja é o pastor, está nos ombros dele dominar a igreja. Agora, se você está desobedecendo, é porque alguma coisa corrompeu o seu pensamento. Porque até então a primeira ordem é que abaixo de Jesus Cristo, toda igreja tem que ter quem? Um anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? É o pastor. Mas se você não está mais obedecendo ao pastor, alguma coisa corrompeu o seu entendimento. Quem será que foi, irmã? Quem será que foi, irmão? Por que muitas das vezes dentro de uma igreja há tropinhas de pessoas que começam a fazer essa aqui é minha turma, essa aqui é minha turma. Ah, não, tá errado. Se a Bíblia fala que você tem que tomar cuidado com essas pessoas, tem que tomar cuidado mesmo. O joio e o trigo sempre estarão juntos. Ninguém pode expulsá-los da igreja. A Bíblia diz que no último dia, na consumação do século, os anjos vão fazer a separação. Portanto, não é problema do pastor e nem seu problema se tem uma pessoa que não presta dentro da igreja. Se ele não presta para você, presta para Jesus, porque você também não prestava. E quem foi que te libertou? Jesus. Da mesma maneira que Jesus te lavou, ele pode lavar aquela pessoa. Então você não tem que julgar, porque na medida que você julgar, nessa mesma medida você será julgado. Mateus capítulo 7. Agora toma cuidado com seus ouvidos, porque muitas das vezes você sai de uma geração imunda.
Mas entra dentro da igreja e se polui, porque dá ouvidos às coisas erradas. Vai para a igreja para ouvir Deus falar, não vai para a igreja para ouvir a irmã ficar falando. Se ela tocou no seu ombro, te chamou a atenção, quero te contar uma coisa, você fala assim, conta pro meu joelho, dobra o joelho, vamos orar, tá bom? Não participa de fofoca, de ficar espalhando contendas, mentirinha, fofoquinha, isso traz divisão, isso corrompe a igreja. E fica muito difícil de todo mundo receber a bênção, por quê? Porque ela começa a ficar corrompida pelas pessoas. Aí, uma irmã aqui corrompe a outra irmã aqui e ela não tem o dom de língua, ela tem o dom da língua. O dom de língua é aquele que o Senhor deu. Ela tem o dom da língua, porque a irmã conta uma fofoquinha para ela e ela conta para 3, que 3 conta para 7. Pronto, a igreja toda tá contra o pastor, a igreja toda tá contra fulano. Se tem alguma coisa que você não gosta, se tem alguma coisa que você não aceita, você só dobra o seu joelho e fala com o teu Senhor, reclama com Jesus, porque Ele é o cabeça do pastor, é Ele que vai consertar o pastor. Se Ele tiver que puxar uma rasteira no pastor, é problema de Jesus e dele, não é seu. Não é a ovelha que vai ficar derrubando púlpitos. Não é a ovelha que vai ficar criticando pastores. Se ele está em falha, quem vai resolver com ele é Jesus. Porque você não está acima dele é Cristo. Então quem resolve isso é Jesus. Você não pode, irmãos, ficar aceitando certos tipos de conversas. Agora repara que Deus estava atacado com Israel. Por quê? Porque Israel abandonou o Senhor. E a explicação de Deus, ele fala, eu mesmo te plantei. Quer dizer, Deus te tirou da sujeira, te plantou dentro de uma igreja. E Deus, quando olha para você, você está lá, uma planta regenerada. Por que você virou essa planta degenerada? Porque alguma coisa poluiu a sua mente. Sabe quando você planta um pé de maçã, uma maçãeira, aí ela nasce, aquela maçã linda e maravilhosa. Depois de alguns dias, alguns tempos, na próxima época de fruta, aquela fruta vem machucada, ela vem torta, vem com defeito. Por quê? Ela está degenerada, alguma coisa aconteceu com ela. Aí o agricultor, ele vai começar a pesquisar. Peraí, eu estou percebendo aqui que ela está sendo atacada por tal inseto. O que ele faz? Ele compra veneno. Veneno mata inseto. Então o que tem que matar dentro da igreja? Tem que matar o pecado. Não pode deixar um ciscozinho que seja, pequenino que seja, entrar dentro da igreja e trazer contenda e dissensão. Porque a igreja é a casa de Deus. Muitas pessoas vão para lá buscar a bênção do Senhor, agradecer ao Senhor e falar com o Senhor e adorar o Senhor. Mas a pessoa entra, o púlpito está contaminado. Pastor está aceitando recompensas. Não quero criticar ministérios aqui, nem vou falar de nenhum ministério aqui, mas está cheio de ministérios que já estão com os púlpitos corrompidos, que tiraram o nome de Jesus e colocaram objetos. Agora, as pessoas estão se corrompendo, se preocupando com grandes templos, se preocupando com grandes realizações e não se preocupando com almas. Porque não adianta, irmãos. Eu conheci pessoas, mais de 40 jovens, subiam e desciam um monte, a semana toda, faltava pingar azeite. Do que adianta buscar e não ter estrutura, não ter base, não ter raiz, não estar firmado na rocha? Porque aquelas 40 pessoas que eu conhecia, que buscavam o Senhor nos montes, pereceram a maioria, desviaram, saíram da presença. Ué, mas cadê a néctar do Senhor? Cadê tudo aquilo que eles buscaram nos montes? Porque não se começa pelo monte. Não se começa por uma vigília. O poder de Deus se começa dobrando o joelho e falando com Ele em sinceridade, tirando de você todas as culpas, aquilo que você não quer falar, mas vai ter que abrir a boca e falar: Senhor, pequei, não suporto isso na minha vida e quero perdão. A pessoa nem se limpa direito e já quer ser vaso. A pessoa nem se limpa direito e já quer pregar. Tá achando que é fácil carregar uma Bíblia, abrir ela, tirar uma palavra e mandar a palavra do Senhor? Tem que saber manejar a espada. E tem que ver se você está alistado no exército, porque não é assim não. Deus precisa que as pessoas sejam ganhas, mas Deus não quer de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não pense você que é só pegar a Bíblia, sair numa praça e sair pregando. Não. Tem que ter unção do Senhor. Tem que ter uma coisa chamada chamado. A pessoa tem que entender o que ela está fazendo com Deus, porque não é assim. Você pode tomar uma pedrada, não aguentar e desviar. Um satanista pode te pegar no meio da rua, fazer meia dúzia de perguntas da própria Bíblia que você não sabe. Por quê? Porque o povo é destruído porque ele faltou conhecimento.
Sabe ler a revista Veja, sabe ler as notícias, sabe se participar de novelas, mas não sabe participar da Bíblia Sagrada, não conhece nada. Só conhece Moisés porque assistiu numa minissérie. Só conhece Abraão porque viu numa minissérie, mas não conhece as linhas que estão escritas na Bíblia Sagrada. Se um satanista te pega na rua, ele destrói seu pensamento. Por quê? Porque eles nos estudam para nos combater. Corrupção. Aguenta aí que isso aqui é corrupção. As pessoas querem muito falar de Deus. Agora virou moda, todo mundo é de Jesus. A atriz pornô agora põe uma camiseta escrito Jesus e fala que é cristã. E continua no seu adultério, no seu pecado. Continua na sua prostituição. E diz que é cristão. Igrejas que começam a dar santa ceia para pessoas que bebem e que fumam. Não fazem diferença do sujo e do limpo. Corrupção. Pessoas que tiram a honra e a glória de Jesus Cristo para colocar o seu nome acima de tudo. Participe domingo agora na campanha. O grande pregador Alex, ele vai pregar nessa igreja. O homem do cafezinho. Usado por um nome bem pequenininho lá embaixo, Jesus. Corrupção. Cantores que na verdade são profissionais da fé, não são cantores, porque não honram mais o nome do Senhor. Ah, já sei, você está falando de fulano. Não se tem nome. Estou falando de cantores. Se enquadrem na sujeira aquele que se sente sujo. Corrupção. Pessoas que não dão honra ao nome de Jesus. Carregar a Bíblia Sagrada. Hoje qualquer pessoa que está precisando de um emprego, cata uma colher de pedreiro e fala que é pedreiro. Constrói uma casa de estrutura, com 2, 3 meses a casa cai. Corrupção. Não é qualquer um. Tem que saber o que está fazendo. Não é assim não. Ou você entra no prumo, ou sai da frente porque tem gente querendo passar. Ou você pede para Deus te deixar mudo e não fale mais besteira dentro da igreja, ou Deus pega. Deus pode fazer muitas coisas. Começa a abrir a sua boca para louvar, para glorificar, mas não para trazer picuinhas, mentirinhas na vida de outras pessoas, para fazer com que elas desviem do seu caminho. Nós ainda não chegamos no Novo Testamento, mas a minha língua fica aguçada para falar de coisas que aconteceram lá, que eu queria falar aqui, mas não posso. Tenho que seguir o cronograma do que eu estou criando. Corrupção aqui. Muitas pessoas podem corromper tudo. Até você que não tem entendimento, saiba que Bíblias sagradas estão sendo feitas tirando versículos que condenam o homossexualismo no sentido de que homem com homem, mulher com mulher é pecado. E aí eles tiram aqueles versículos. Corrupção. Quer dizer que a Bíblia Sagrada agora não é mais igual à antiga? Não. Muitas Bíblias hoje estão aí, totalmente mudadas. Corrupção. E as pessoas acham que tudo está normal, tudo é mil maravilhas, é só falar Jesus e ele aparece. Errado. Os filhos de Sebas, eles chegaram e tentaram expulsar um demônio. Usaram qual nome? O nome de Jesus. Pensa que o demônio saiu? Não saiu não. Por quê? Porque eles não tinham autoridade. Eles eram homens corrompidos. Não podiam expulsar demônios. Mas usaram o nome de Jesus, sim, e tomaram uma surra. Santidade ao rei. Convoco hoje, faço jejum 1 hora, meia hora, 15 minutos, não importa. Santidade ao rei. Corrupção não. Não deixe com que isso, polua o seu pensamento. Surgiu uma chance de ganhar um pouco a mais. Surgiu a chance de tirar proveito de fulano e de ciclano. Corrupção. Fuja disso. Olha o que aconteceu aqui, irmãos. Jeremias deixou escrito que foi plantado uma vide boa, mas ela se corrompeu. Isso, Deus estava dizendo de uma planta degenerada. Você hoje é uma planta boa. Cuidado para não se tornar uma planta degenerada. Porque planta boa dá bons frutos. Planta degenerada só dá maus frutos. Amém? Fiquem todos
Na paz do Senhor Jesus.